Amigos queridos, elevemos o nosso pensamento a Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscando-te a companhia, Senhor, e te encontrar nas páginas vivas do seu Evangelho. Estas verdades perenes que levaremos conosco para toda a eternidade. Ampara-nos, Senhor, a pequenez e infunde em nossos corações o vigor do bom ânimo, para que possamos tomar decisões felizes e definirmos o nosso roteiro iluminativo a cada passo do caminho. Guardamos a confiança, Senhor, de que não estamos sós. Vanguardeiros do seu amor nos tutelam a existência. Espíritos benevolentes nos socorrem a cada passo e nos convidam a fazermos o percurso traçado por nós mesmos no mundo espiritual. Assim, amigos queridos, em nome de Jesus, pedimos humildemente que nos sustentem nesta hora e que esses espíritos responsáveis por este Evangelho tenham piedade de nós. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. E hoje nós estamos ainda no item da cólera, vamos entrar no item 10, que é assinado por Hahnemann, e ele vai falar o que é o temperamento, o que é a personalidade, o que são as coisas que trouxemos inerentes a nós mesmos, que é diferente do processo educativo que recebemos socialmente. Então, Hahnemann tem esse pensamento e vai desenvolver para nós, dizendo assim: segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos. Então, vamos entender isso. As pessoas de senso comum dizem assim: eu sou assim mesmo, o que eu posso fazer? Como quem diz, nada posso fazer. Induzindo o outro a aceitá-lo como ele é, porque ele acha que isso é da sua natureza, do seu temperamento, e que isso são questões irreversíveis. A grande maioria da humanidade pensa assim de alguma forma. E são raros aqueles espíritos que acreditam que o outro pode se modificar. Não acreditam na transformação do outro, quanto mais de si mesmo, né? Então, a ideia falsa que não se pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz. Esse que prende o espírito, né? É o prazer de ser como é. Ele se compraz e ele se prende, ele se escraviza nas suas más paixões voluntariamente. Ou que essa transformação exigiriam muita perseverança, muita luta íntima. Então a pessoa não quer nem começar a grande batalha com ela mesma, né? É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre, com o seu temperamento. Então ele nunca pensa que é volitiva, voluntária a ação dele. Ele pensa que é o seu temperamento que o induz a agir assim e pede desculpas. Pede desculpas todas as vezes, mas isso não refaz o caminho do que ele criou dentro de si. O fato de pedir desculpa, porque aquela raiva que ele explodiu passou temporariamente, mas é como
uma válvula de um reservatório de água, né? Está sempre no limite. Uma gota que cai, vaza pelo ladrão. Uma gota que cai, porque esse reservatório íntimo está povoado de grandes paixões, no caso, como aquele que se crê melhor, aquele que acha que sabe mais, aquele que, enfim, que a prepotência, a arrogância, o mando ainda permanecem nesse reservatório íntimo. E é ontem nós falamos desse lixo mental que nós vazamos para o outro, né? Então, todas as vezes que nós somos cruéis, nós estamos depositando no mundo, nas pessoas, aquele entulho de lixos emocionais que trazemos. Então, antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, como se fosse física a questão. Ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. Deus, olha só, como é o pensamento equivocado. Deus me criou assim. A minha natureza é essa. Então, se eu tenho más ações, eu vou culpar a quem? Deus que me criou. Isso é muito comum as pessoas terem esse pensamento. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Então aqui nós temos que entender que até esse momento, ou a essa época, e hoje são raros aqueles que conhecem a dinâmica do ser espiritual. Essa é a grande contribuição de Eurípides. Nós, enquanto não conhecermos a dinâmica do ser espiritual e as leis divinas que estão em nós, nós vamos atribuir aquilo que somos ao mundo e não a nós mesmos. Vamos atribuir aos pais, por exemplo, né? Que, claro, o processo educativo é importante, mas o espírito tem a sua bagagem própria para reagir ao processo educativo. Ele tem os seus recursos próprios para assimilar mais ou menos o processo educativo que ele está recebendo. Então, por temperamento, essa é uma palavra antiga, hoje nem se usa tanto temperamento, mas se usa mais características de personalidade. O temperamento revelava as características morais da personalidade. Uns falavam de que era caráter, né? Esse homem de bom caráter. Então, o caráter e o temperamento são expressões para dizer das qualidades morais ou não daquelas pessoas. E hoje nós podemos dizer que é a personalidade do espírito que tem como base a sua anterioridade, é o passado insurgindo para o presente sem filtros, sem criar condições de estruturas morais que possam reagir com o impulso que vem do passado, porque afinal eu repeti esse esquema centenas de anos, séculos, enfim, muito tempo que nós demoramos o nosso pensamento nisso, né? Então nós vamos começar esse pensamento de Hahnemann, trazendo também, continuando esse livro O Amor como Solução, da Joana de Ângeles, nesse capítulo que chama Cólera Perversa. Valeria a pena as pessoas lerem demoradamente, com calma, porque é um capítulo grande para estudo. A gente está trazendo só algumas frases, mas assim, quais são os métodos, por exemplo, vamos começar na terapêutica do espírito, do ser espiritual, quais seriam os métodos que auxiliariam a pessoa a mudar a sua têmpera, a sua verve, aquela forma de ser peculiar, porque é nisso que nós acreditamos na evangelização, que nós somos capazes de mudar mesmo até as nossas polaridades emocionais. E eu tenho absoluta confiança nisso, que se bem conduzidos, todos nós fazemos transformações, né? E olha só, como será que a justiça divina, né? Porque todo o processo desse capítulo de cólera está relacionado à justiça divina, ou não crer na justiça divina, não aceitar
os reveses, as frustrações que são necessárias para nós, porque estamos cegos para a justiça divina. Mas, como sempre, a luz da divina misericórdia, oportunamente chega o momento em que o amor de nosso Pai o alcança, nos alcança, convocando ao reequilíbrio e à futura existência. A reencarnação, ela tem algumas vertentes importantes. Vamos colocar duas grandes vertentes, essas se desmembram. A primeira é dar expansão aos talentos, aos valores, às conquistas superiores do espírito. Ele vem para expandir. E a segunda vertente, ele vem para se ajustar à lei. Quer seja reparando, quer seja expiando. E isso se fará como? Renovando o passado através do presente. Essa é a terapêutica mais importante do objetivo da reencarnação. É nos socorrer mesmo nas duas polaridades, né? Então, aqui no livro diz assim: a misericórdia divina, o amor de Deus nos alcança, convocando-nos ao reequilíbrio e à futura existência, na qual enfermidades da alma instalam-se no corpo, de que se utilizarão. Por que a pessoa virá doente? Porque ela foi se adoecendo com a raiva. O ciúme gerou raiva, a mágoa gerou raiva, a contrariedade gerou raiva, o abandono gerou raiva, o insucesso gerou raiva. Tudo gera uma reação de raiva. Então, essa raiva, em potências maiores, que é a cólera, ela é um tóxico corrosivo que ingerimos diariamente. Então, nós temos falado dos problemas cardiovasculares, das cefaleias crônicas, temos falado das úlceras, nós temos falado de uma série de somatizações no corpo por explosões de raiva. Ora, esse perispírito lesado, na próxima encarnação, pela providência divina, vai se instalar essas dificuldades, ensejando-se aceitação e coragem para alcançar a paz interior. Porque uma enfermidade limitante, seja que limitação ela traz, ela é importante, né? Porque ela apresenta para nós uma corrigenda que dentro de nós não tem recurso ainda. Então, o recurso vem de fora para acordar o espírito. Quando nós já temos recursos, nós não precisamos de grandes expiações, porque já temos como nos equilibrar. E que então, há vários métodos existem que facilitam o controle ou a transformação desse estado colérico, né? Aqui a sugestão da Joana de Ângeles é assim: compadecer-se do outro. Porque concordam que a pessoa raivosa, irritada constantemente, ela está muito mais preocupada com as suas questões, as suas contrariedades, do que necessariamente sair de si para se compadecer do outro. Que outro é esse? Aquele que te provoca, aquele que te estimula a descontroles. Então, considerar que o agressor está doente, orar em favor das próprias resistências morais e das daquele que o aflige. Acreditar que tudo ocorre porque é sempre útil para o seu desenvolvimento moral. Por mais que sejam difíceis as situações, elas chegam, acreditamos, sentimos que é para o nosso progresso. Pensar em Jesus, que foi acusado injustamente, permanecendo tranquilo e silencioso, embora sendo Ele o Senhor de todos nós. Olha que interessante. E essa ação, amigos, de você pensar no outro, compreender que o agressor pode estar com as suas dificuldades, relevar muita coisa, ponderar,
contemporizar com alguma coisa, vai gerando progressivamente dentro de nós. Então aqui Joana diz, lentamente, mantendo-se esse processo simples, que não são processos difíceis, instala-se o hábito do silêncio. Porque a primeira providência do colérico é silenciar a sua raiva, com o filtro do conhecimento, da inteligência. Depois que você silencia ante as ofensas e vai assimilando uma coragem para enfrentar aquela situação sem a presença do desequilíbrio. Assim nós vamos continuando, dando assim recursos passo a passo, vamos dizer assim, que os espíritos estão nos dizendo para nós vencermos essa reação que, segundo Kardec, nos aproxima da vida animal ainda, reativos, né? Agredimos porque sempre estamos nos sentindo ameaçados, né? Porque agride sempre aquele que se sentiu ameaçado. Vamos refletir. É espetacular esse comentário de Hahnemann. Nós pensarmos assim que o Evangelho tem um comentário de Hahnemann sobre a cólera. Porque na Revista Espírita, Kardec traz vários artigos que questionam e respondem a respeito se os medicamentos podem mudar a nossa têmpera, podem mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, né? Se os medicamentos, sejam eles como forem, se eles podem fazer isso. E Hahnemann abre esse item 10 da cólera, trazendo uma reflexão muito importante para nós, quando ele diz que, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de se esforçar para se corrigir nos seus defeitos. Então, é muito comum nós olharmos para uma pessoa de 70 anos, de 80 anos, que tem um hábito que nós não consideramos adequado, e a gente perguntar por que essa pessoa não muda. E não precisa, evidentemente, ter essa idade. Mas no convívio com muitas pessoas, nós vemos dificuldades homéricas se manifestarem e nós nos perguntamos, nossa, por que essa pessoa não muda? Então, esse processo de mudança, ele precisa ser ensinado para o espírito que quer aprender. Porque às vezes nós não queremos aprender. Nós definitivamente não queremos mudar. Nós somos daquela forma e estamos convencidos de que se alguém quiser conviver conosco, que se adapte. Então, não temos nenhum desejo, nenhum querer e muito menos vontade de mudar. E esse estado de mudança, ele exige treinamento. Isso é muito importante para nós. Nós precisamos treinar na nossa intimidade mudanças. Então, temos que olhar para nós mesmos e falar, nossa, eu podia mudar isso, hein? Isso não está bom. Isso compromete os meus relacionamentos. No ambiente em que eu me encontro, isso atrapalha. Eu poderia mudar isso.
Deixa eu começar. E aí, encontrar os mecanismos íntimos, estabelecer na intimidade um conhecimento que favoreça essa mudança. Mas se o espírito passou 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, sem esse exercício, como que ele vai mudar? Será que nós falarmos para a pessoa que ela tem que mudar vai modificá-la? Jamais. Porque isso é uma habilidade espiritual que nós temos que desenvolver num mundo de provas e expiações. Isso é muito importante, porque as pessoas não mudam, ou porque elas não querem, e nós temos que respeitar, ou porque elas não foram ensinadas ou motivadas a essa mudança. E uma coisa importante que eu gostaria de trazer, que às vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente precisa de fundamentar aquilo que a gente pensa em cima de alguém que também pensa aquilo e que está à nossa frente, né? Então eu trouxe um texto intitulado Temperamento, que é do Encontro Marcado. É um texto espetacular, mas eu quero destacar uma frase desse texto para a reflexão dessa manhã. Emmanuel diz assim: não nos esqueçamos de que fomos colocados no campo da vida com o objetivo supremo de nosso rendimento máximo para o bem comum. Olha, o que esses espíritos estão nos orientando a entender? O que nós viemos fazer na Terra? Muitas pessoas nos perguntam, quando ouvem o Evangelho, nos perguntam assim: como que eu descubro qual é o objetivo da minha existência? Muitas pessoas perguntam isso. E a doutrina espírita explica que nós não podemos desencarnar sem descobrir isso enquanto estamos encarnados. E que algumas coisas, alguns traços de personalidade nos impedem 100% de realizar o que nós viemos fazer. Uma delas é a cólera. Então, qual é o objetivo existencial de cada um de nós? Primeiro, se nós estamos num mundo de provas e expiações, temos que saber qual é a nossa prova, ou expiação, ou os dois. Nós temos que saber qual é a prova dessa existência. Segundo, nós temos que saber o que viemos desenvolver em nós, que não tem a ver com prova, mas que a vida vai nos ofertar como possibilidade para expandir as nossas potencialidades. Então, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Uma pessoa que nasce no estado de São Paulo, não menosprezando os outros de maneira nenhuma, é só para contextualizar, o estado de São Paulo, diferente de alguns outros estados, vou dar um exemplo, o Amapá, né? Vamos comparar uma coisa com a outra. Uma pessoa que nasce no estado de São Paulo, quanto que ela precisa andar, uma criança, um jovem, para estudar? Andar mesmo, caminhar. Vamos falar, o máximo, numa cidade muito grande, 500 metros.
Porque tem leis municipais que falam que tem que ter tantas escolas por habitante, etc, etc. Numa cidade, num estado, por exemplo, como Amapá, muitas crianças têm que pegar um barco e andar 5 horas no rio. Então, é muito mais difícil para uma criança, com certeza, estudar no Amapá. Ela tem que se esforçar muito mais do que aqui no estado de São Paulo. Então, se você nasceu num ambiente que te oferta todas as possibilidades, que está à sua mão o alcance de estudar, é lógico que você está tendo uma oportunidade extraordinária de fazer uma aquisição que talvez você não tenha. Porque quantas pessoas têm a oportunidade de estudar e não querem? Elas não querem. Estão no estado de São Paulo, a meio metro da escola, e não querem. Isso não é uma prova, isso é uma oferta. É uma oferta. É aquilo que ela tem que fazer para adquirir o que não possui. Então nós temos isto, que são as situações que nos ofertam para aprendermos coisas que não temos ainda aquela habilidade, e as provas. Então, qual que é a probabilidade de eu ter nascido para estudar astrofísica? Nenhuma. Não tive contato nenhum com ninguém, não nasci com vontade disso. Aqui no Brasil não tem grande especialidade nisso. Não, eu não vim fazer isso, né? E aí a gente vai tendo que entender isso e observar, porque ninguém vai nos contar. É um exercício que nós temos que fazer. Mas Emmanuel traz algo muito importante em relação a isso. A prova, vamos compreender, a prova que eu vim me ajustar com a lei e aquilo que eu vim aprender para expandir as minhas potencialidades como espírito, elas foram colocadas no campo da minha vida com o objetivo supremo de nosso rendimento máximo para o bem comum. Ou seja, a finalidade última pelo qual eu me encontro aqui é para o bem comum. Se eu não atuo de maneira consciente, bem estruturada, para o bem comum, se eu não me alegro em fazer isto, eu passo a compreender com muita intensidade o que significa a cólera. Porque o colérico é o contrário disso. Ele não se importa com o bem comum. Ele não se importa, de maneira nenhuma. Ele se importa com ele, em primeiro lugar, com ele em segundo lugar, e com ele em milésimo lugar. É com ele que ele se importa. Então, esse item do Evangelho, ele é muito importante. E a gente vai ter que trabalhar muito isso. Porque é uma grande chance que nós temos, de, ao perceber isso, darmos cabal cumprimento à existência na Terra. E esse texto, nós vamos ler amanhã, com mais vagar, né? Que, intitulado Temperamento, ele vai falar justamente disso, do nosso temperamento, que pode nos conduzir a uma situação em que nós somos aqueles espíritos totalmente irritados, irritadiços, coléricos,
apressados, enfim, com inúmeras dificuldades. Então é uma reflexão muito profunda, porque, veja, tem um texto num livro que chama Temperamento. Como a Célia colocou, se for escrito nos dias atuais, porque as palavras mudam e a ciência avança e o entendimento aprofunda, e a gente pode até substituir, poderia chamar personalidades, mas vem falar da nossa intimidade, o quanto é importante a gente entender. Então a gente não pode sair daqui sem compreender assim, olha, eu estou aonde? A vida me levou para onde? Para quê? Isso é muito importante, porque compreendendo tudo isso, nós vamos saindo desse estado enfermiço e nos tornando espíritos saudáveis. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de te agradecer por tudo que a vida nos tem ofertado, para que possamos nos tornar espíritos melhores. 1000 vezes obrigado, Senhor, por este momento em nossas vidas, por nos encontrarmos frente ao nosso planejamento reencarnatório, buscando compreendê-lo e nos tornarmos fiéis servidores na sua seara, a partir do bem que conseguimos realizar dentro de nós, que alcança aqueles que nos cercam. 1000 vezes obrigado, Senhor, pela sua presença constante em nossas vidas. Fortalece-nos, ampara-nos, convida-nos ao trabalho, Senhor, para que possamos ser espíritos cada vez mais lúcidos e amorosos. Socorre, Jesus, nossos irmãos queridos, registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, que eles possam ser visitados nesta hora por esta pleiade de espíritos, guiados pelo seu amor, que possam ser envolvidos na sua luz e no seu amor. E nós outros, que nos encontramos na terra do cruzeiro, na pátria do Evangelho, queremos te agradecer pelas nossas oportunidades de realizar as mínimas tarefas que hão de nos engrandecer. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, agora e sempre. Que assim seja.